Muito boa tarde, bem-vindos aí à nossa live semanal. Fazer um giro aí para a gente entender em que momento do mercado nós estamos, tá? Acho que é muito importante a gente ter essa leitura e espero ajudar vocês, tá? Para quem não me conhece ainda, sou o Sérgio Sanita, contribuidor do Traders Club. Vou fazer um rápido disclaimer aqui antes, para quem não me segue ainda, que estão minhas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube, tá bom? Fazendo disclaimer então, não sou analista de valores imobiliários, tá? Tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e é importante lembrar que retornos passados não são garantia de retornos futuros, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês então. Vamos começando falando do Ibov. O Ibov essa semana aí queda de 2,83, tá? Essa semana nós tivemos volume fraco todos os dias, só para a gente colocar aqui no diário. Eu vou mostrar aqui na outra plataforma que mostra o volume. Nessa minha plataforma não mostra o volume do Ibov. Então a gente vê que o volume nos 5 dias aqui foram bem fracos, bem abaixo da média, tá? Ou seja, é interessante isso porque a correção está se dando com um movimento mais fraco, tá? Fazendo um panorama que eu venho falando no TC há vários e vários dias, o que a gente enxerga no diário? A gente vê aqui no diário uma congestão entre os 90 e 97 mil pontos e a gente está testando aqui topo, fundo, topo e pode ser que nós venhamos a testar fundo novamente e depois venhamos a testar topo novamente. A gente está numa região de congestão por enquanto. Nós vemos a média de 21, que é essa azul, inclinada para cima, não perdeu a média ainda, então o viés é altista, tá? Se a gente perder a média de 21, provavelmente podemos iniciar um movimento para testar o fundo dessa congestão nos 90 mil pontos. Mas isso não nos deve preocupar, porque no semanal, voltando aqui no semanal, que é o nosso objetivo em fazer aí uma análise do semanal, a gente subiu forte 3 semanas, né, do fundo aqui até o topo. Nós subimos 26% e agora nós estamos 3 semanas laterais. Tá? Média de nova exponencial subindo. Veja que estamos fazendo uma correção lateral, sem nenhuma preocupação por enquanto. Tá? O que eu vejo no semanal do Ibov? Um possível padrão chamado mastro e bandeira, que já venho falando há semanas também, dias atrás para vocês, que eu veria essa semana que passou mais lateral, podemos ter mais uma, até outra, mas caso ativemos esse mastro e bandeira, nós temos tudo para replicar esse mastro aqui e irmos testar o topo histórico do Ibov lá nos 119 mil pontos, tá? Então não tem preocupação nenhuma no semanal, nós estamos montando um possível padrão baixista. E se nós tivermos uma correção, o que nós podemos enxergar? Se nós traçarmos aqui o fundo até o topo dos 75 mil pontos ali, tá? Foi o fundo no começo de maio. Até o topo, agora de junho, a gente tem uma retração de FIBO que a gente pode vir normalmente a corrigir, né, nessa região dos 89 mil, 90 mil pontos aqui, onde a média exponencial de 9 períodos está subindo. Então, uma correção normal que poderia acontecer até essa região dos 90 mil pontos, 89 mil pontos. Tá? E se nós aprofundarmos a queda, né, pode acontecer, logicamente, mercados americanos começarem a cair forte, ruídos políticos. O que eu vejo? Se a gente começar uma correção mais forte, a gente pode iniciar uma correção até a região dos 84 mil pontos, onde a média de 200 períodos, que é uma média de suporte importante, está subindo, vai encontrar essa região dos 84 e podemos ter uma correção até lá, tá? Sem problema nenhum. Não teríamos também finalizado a tendência de alta iniciada, apenas se a gente perder esse patamar aqui. Então, no momento, não tem
preocupação nenhuma, tá? 3 semanas fortes e agora 3 semanas laterais. Nada a se preocupar no Ibov. Corroborando com essa visão de possível correção até os 84 mil pontos aí, tá? Um pouquinho menos. A gente pode estar montando também, se a gente não segurar na região dos 90 mil pontos, um padrão que é chamado topo duplo, famoso M, tá? Onde na perda aqui desse pivôzinho aqui, a gente pode ver o Ibov projetando essa distância aqui dos 97.600 até os 90 para baixo, tá? O que mapearia isso? Onde projetaria alvo desse possível topo duplo? A gente poderia pegar essa distância aqui, projetar aqui para baixo, ela daria uma região dos 82.600. Então, entre 84 e 82.600 poderia ser uma região de alvo caso venhamos a perder os 90 mil pontos. Por hora não tenho preocupação alguma, média de 21 segue inclinada para cima, viés de alta, estamos fazendo uma correção lateral, mais lateral aqui no diário e muito mais visível colocando aqui no semanal, tá? Forte puxada, correção lateral. Nada a se preocupar por enquanto. A visão do índice futuro é a mesma, tá? Mesma visão do Ibov, tá? Podemos sim ter mais 1, 2 semanas, a média de 9 está subindo e podemos ir testar essa média de 9 aqui, mas por hora nenhuma preocupação na minha visão. Queda aí de 3% no índice futuro, mas segue a mesma coisa, a mesma visão do Ibov, tá? Falando um pouquinho de dólar, o que eu vejo no dólar? Nós temos duas visões aqui. Vamos começar com a visão de curto prazo, que é uma visão mais altista, tá? No curto prazo, o que a gente vê no dólar? A gente vê um padrão chamado ombro, cabeça, ombro, que foi startado, mas achou suporte aqui na região dos 4.820 pontos e repicou forte. Tá? Repicou forte, já ativou aqui um pivô, há quem possa ver aqui um mastro e bandeira, mas o que eu posso dizer para vocês que é um padrão altista que a gente está vendo aqui. Como aqui foi um ombro, cabeça, ombro, aqui a gente tem também uma região de suporte, onde podemos estar vendo um padrão chamado ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Que rompendo essa região aqui, como está rompendo e confirmando, nós podemos ver novamente o teste da região dos 5.970 a R$ 6, tá? Então, no curto prazo, nós podemos ver um estresse do dólar. Veja que não tem sobrecompra, vejam que o OBV, deixa eu voltar aqui, que é o que mostra o saldo de volume, está positivo, já rompeu o topo anterior, então está bem forte o dólar. Uma visão de curto prazo pode ser que a gente pode ver haver um teste do topo histórico na região dos 5.970 a R$ 6. Tá? Isso é uma visão mais de curto prazo. Uma visão mais de curto a médio prazo, a gente pode estar vendo aqui, né? E quanto maior o prazo, mais confiável, tá? A gente pode estar vendo aqui no semanal o mesmo ombro, cabeça, ombro sendo formado. Falta ele deixar um topinho aqui, montar um segundo ombro e aí rompendo essa neckline a gente poderia ver se romper essa linha de pescoço nos próximos meses o dólar vindo a corrigir bastante. Por quê? Porque o alvo desse possível ombro, cabeça, ombro, ele é bem extenso. A gente colocar aqui, traçando uma neckline possível aqui nessa região, tá? A gente poderia ver nos próximos meses o dólar com uma projeção de alvo lá nos R$ 4, tá? Impossível? Não sei. Pode ser que tenha muito ruído ainda e o dólar permaneça forte. Mas se ativarmos esse padrão no semanal, é possível nos próximos meses nós vermos uma correção forte no dólar, tá? Falando de SPX, SP500, a gente tem um cenário semelhante ao que a gente vê no Ibov, só que lá está mais forte, tá? O que ocorre? A gente viu aqui
né, uma puxada forte no SP500 a partir do fundo deixado em março. E agora a gente está vendo uma correção lateral. Tá? Se a gente pegar toda esse range aqui do fundo deixado em março até o topo deixado agora no começo de junho, a gente, caso venha perder a média exponencial de 9, perder a MM50, que é essa vermelha que está sendo usada como suporte, a gente poderia ver uma correção um pouco mais profunda até a região dos 2.830 pontos. E se isso acontecer lá fora, provavelmente significará que a gente vai estar perdendo os 90 mil pontos também, pode estar corrigindo até a região dos 84 a 82 mil pontos. Tá bom? No diário do SP500, a gente tem um padrão chamado ilha de reversão, eu falei para vocês no Traders Club, né, onde deixou um topo aqui em gap e depois corrigiu em gap também, então ele deixou uma ilha de reversão, que é um processo de mudança de tendência altista para baixista. Estamos, obviamente, aqui num range muito claro, tá? Muito claro de consolidação, de congestão aqui. Se perdermos a média móvel de 50, podemos ver uma correção mais profunda na região de 2.800 pontos, conforme abordei no semanal, tá bom? Então no SP500 nós temos uma visão parecida com o IBOV, porém estamos muito mais fortes, né? O range aqui, ó, foi de recuperação de 47% do fundo de março para o topo em junho. No IBOV, vamos ver aqui. Não, foi mais também. É que dá a impressão que foi mais no SPX, mas no IBOV foi até maior. É porque nós caímos mais, né? Então a recuperação também foi maior aqui no IBOV. É que nós caímos do topo, só para a gente ver aqui, fazer a continha certo. 48%. E aqui caímos 35 no SP500. Por isso que agora a recuperação, percentualmente falando, está mais forte aí no IBOV, tá? O Brent segue sua recuperação depois de 6 candles de forte alta, né? Chegou a bater aí a mínima em abril, 16 dólares, incríveis 16 dólares, e recuperamos fortemente a cotação. Temos um gap aqui que não foi fechado ainda completamente, tá? Tem um pedacinho ainda que não foi fechado. Seguimos numa correção mais lateral. A gente olhar o diário aqui primeiro. Né? Projetamos um mastro e bandeira e tecnicamente aí atingimos o alvo. Agora estamos num zigue-zague ascendente, com as médias ascendentes, com a MM21 sendo testada e inclinada para cima. Então, viés altista e, caso não haja nenhuma surpresa, né, um candle de ignição forte, fechando esse gap que nós temos nos 45 dólares, possivelmente o Brent vai testar a região dos 49. Deixa eu só tirar essa visualização aqui para no semanal não ficar aparecendo. Para ficar mais limpo ali o gráfico. Só um minuto. Ok. Então agora no semanal a gente vê uma bela recuperação, 6 candles de forte alta, agora uma correção no tempo, lateral, normal, saudável. E caso haja uma correção mais profunda, o primeiro suporte do Brent ficaria na região dos 33 dólares, ali na primeira retração de 382 de FIBO, tá? Vamos lá para alguns papéis, os principais papéis aí do Ibov, que o pessoal sempre acompanha, tá? No semanal, Banco do Brasil, queda de 6,25%, depois também de uma recuperação de um fundo duplo. Travou aqui na média de 21, essa média azul, e na MM200. Tá? Estamos testando como suporte agora a média móvel de 9 períodos exponencial. Veja que o volume nessa semana foi fraco e é possível vermos também aqui aquele padrão que eu expliquei para vocês no Ibov. Tá? Um possível mastro e bandeira, que se rompido pode projetar o papel para próximo do topo que ele deixou lá em janeiro. Tá?
Então, queda aí na semana de 3,60, mas o volume baixo, e isso é bom para que o papel continue desenvolvendo seu movimento altista. Bradesco, muito parecido, queda de 7,47, volume na média, mas em comparação com outras semanas, um volume menor. Tá? Também testando a média exponencial de 9 períodos como suporte imediato, depois de recuperar e vir tocar na MM200. Tá? Bradesco está um pouquinho mais fraco que Banco do Brasil. Se virar a média para baixo, tá? Ainda não virou. Se a gente olhar a semana passada, lá do lado esquerdo superior, vocês vão ver o valor de 20,68 e continuamos com 20,68. Então não virou a média de 9 para baixo ainda. Se virar a média de 9 para baixo, nós podemos colocar uma retração aí, estimando um possível suporte aqui na região dos 19,80, que é a retração de 50% dessa pernada de alta. Tá? Conga, nossa querida Cogni 3 aí, que é alta na verdade aí de 0,79 na semana, mas deixou um movimento que mostra falta de força, né? Mostra que entrou força vendedora e fica muito claro aqui nessa média móvel azul de 21 períodos que tocou, refutou, tocou, refutou. A semana passada nem tocou, essa violou e devolveu com força. Média de 9 ainda inclinada para cima, ou seja, viés positivo, mas nós temos a resistência imediata da MM21. Por o papel andar realmente de verdade e atingir principalmente um ponto que eu acho muito factível, tá? Caso ele vença essa região de topo aqui, é o fechamento do gap nos 8,93. Nós temos um gapzinho aqui, e se ele vier a romper esse 7,20, 7,26 aqui, acredito no rápido fechamento do gap aqui em cima. Tá? Mas nós estamos enfrentando essa pressão imediata aí da MM21. O volume essa semana foi alto, o que mostra que tem gente defendendo posição short no papel. Petrobras, queda de 2,93, depois de uma forte recuperação. Está mais lateral, nenhuma preocupação aí, tá? Em Petrobras. Somente se perder a MM200 na região dos 19,80 que pode ter uma correção maior, tá? Mas por enquanto não vejo nenhum motivo para se preocupar em Petrobras. Volume fraco essa semana, o que é bom para manter aí o movimento altista, ok? Vale 3 continua forte, né? O dólar está forte, ajuda a Vale. E a Vale, rompendo esse topo aqui de janeiro na região dos 57,30, que está tocando novamente, né? Fica bem claro aqui, ó. Ó, essa região aqui, ó, tá tocando. Rompendo, ela deve testar rapidamente a região dos 60,80, tá? Então, a Vale, eu falei em umas lives umas semanas atrás aí no Traders Club, entrevista com a Melina, que a Vale era um dos papéis de momento, né? E teve recuperação aí forte, caiu forte, recuperou forte, e se romper os 57,30 aqui, deve ir rapidamente testar topo histórico aí no 60,80, tá? Então bem forte Vale, é um papel de momento, um papel que não dá para entrar short, tá? Via Varejo, muito forte também, Via Varejo. Assim como caiu forte, recuperou forte, queda aí de 5,86 na semana. Ah, mas por que queda? Será que ela não vai virar tendência? Pessoal, olha o tanto que se recuperou, tá? Esses dois candles aqui, apesar de estarem verdes, eles são negativos. Mas a gente teve a semana de 18 de maio, 11,75 de alta. A semana de 25 de maio, 27,84 de alta. A semana de 1 de junho, 19% de alta. Natural, tranquilo que haja uma correção. E acredito ainda que pode ficar travada mais um, dois candles até a média exponencial de 9 vir aqui tocar. O ponto é, você vai querer ficar short nessa ação com essa força, armando um master bandeira aqui, que pode romper os 16 e ir para o 20 reto, você vai querer ficar? Olha só, esse candle aqui, ó, queda, certo? Olha o volume, fraco. Candle, alta, volume alto. Candle de queda, volume fraco. O que isso mostra? Mostra que o papel está forte. E se tiver correção lateral aqui, vai ser melhor, porque quando a média de 9 se aproximar do preço, vai ser uma baita compra com stop curto. E se a gente pegar, tá? Se a gente pegar
e fazer uma projeção simples aqui desse fundo com esse topo a partir, vamos colocar nessa linha aqui para ser mais conservador ainda, tá? Dos 13,40. Olha o alvo 1 do papel, R$ 22. Olha o alvo 2 do papel, R$ 27. Então, apesar do papel estar travado, muita gente ansiosa, correção normal e saudável no semanal, pessoal. Você olha o diário, o que o papel está fazendo no diário? Uma correção lateral, uma consolidação aqui. Lógico, ela pode corrigir mais, né, romper para baixo da consolidação e corrigir mais, óbvio. Mas a tendência é de alta no prazo mais confiável, que é o semanal. Como puxou muito forte, agora ela está fazendo uma correção saudável, uma correção natural, para quando romper os 16,60 e forte lá nos 20, 21, 22, R$ 27 até, que seria o alvo aí 2 desse pivô, tomando-se como verdade que o fundo fosse em 13,40, tá? Via varejo, nas próximas semanas aí, 2 semanas ainda pode ficar um pouquinho lateral? Pode, mas se ela romper o topo histórico 16,60 aqui, deve ter um movimento forte de alta, tá? Vou trazer alguns papéis com viés positivo, viés negativo para a gente falar um pouquinho. E depois, na hora que eu terminar de abordar esses papéis, a gente fala um pouquinho dos papéis que vocês pedirem, tá bom? Então, papéis com viés positivos aí. B3SA. Olha o que está acontecendo no papel. Fechamento em máxima histórica. Tá? Ah, é um ponto de compra? Talvez, mas ele está um pouco esticado aqui no semanal, né? Distante um pouco da MM21, distante da MM9. O que eu tenho certeza que não dá para fazer nesse papel é entrar short. Tá? Com vários CPFs novos entrando, milhares e milhares de CPFs novos entrando na bolsa por mês, e o B3 tendo monopólio disso, será que você gostaria de ficar short? Eu não. Tá? Veja um alvo possível aí, aqui no 58,70 para B3. E se o papel lateralizar ou fizer uma pequena correção, vai ser bom para poder avaliar uma compra. No momento não tem compra? Não, não tem compra, mas muito menos venda nesse patamar aí de novas máximas históricas no papel, tá bom? Outro papel bem interessante, BID4. O que BID4 está fazendo aí? Está fazendo um pivô de alta, tá? Então ele tem projetado aí a partir desse fundo, né? Fundo, topo, fundo, FIBO alternado, um alvo inicial 15,70 e um alvo 2 aí nos 18,80. Logicamente que a gente vê a resistência da MM50, tocou e refutou, normal, mas alta na semana de 21,72%. Você vai querer ficar short nesse papel? Boa sorte. Olha o volume, volumaço, tá? Aqui em comparação com as outras semanas. Então é um papel que está com viés positivo e ativou o pivô de alta aqui no rompimento dos 13,30. Possivelmente vai continuar a brigar aqui com a MM50, mas o viés é altista. Eu colocaria alvo 1 nos 15,70 e alvo 2 ali nos 18,80, que é justamente esse topo aqui, ó, tá? Camil 3, KML3, papel pouco caiu no crash aí do carnaval, pouco caiu, já recuperou, está fazendo máximas históricas e está armando 9,3 de compra. Tá um setup aí do Larry Williams, tá? Depois eu vou falar um pouquinho aí do treinamento, do curso para quem se interessar. Superou a máxima dessa semana em R$ 11, ativa 9,3 de compra e deve seguir seu viés altista aí. Para a gente fazer uma projeção, tá? Vou usar esse candle aqui como referência. Pode buscar os 13,50 lá, tá? No movimento aí desse pivô. Lynx 3. Lynx, o que ela está fazendo? É um papel que estava muito fraco, né? Depois o crash derreteu, ficou muito lateral, muito lateral. Ainda tem um topo a ser vencido aqui, tá? Ainda tem um topo a ser vencido aqui. Porém, ele já ativou um setup que a gente chama de 9,1 de compra. Ele virou a média de 9 para cima, exponencial, e superou a máxima. Inclusive está ganhando aqui MM200, tá? Então ativou essa semana, alta aí de 7,01, volumaço, ó o volume aqui, bem acima da média,
que é essa linha laranja, bem acima da média. E o papel, como está muito defasado, acredito que ele venha nas próximas semanas testar aí a MM50 na região dos R$ 29, tá? Se a gente entender como um fundo duplo isso daqui, ou seja, um W, tá? Que agora pode ser ativado caso ele rompa os 25. Se ele fizer isso, a projeção de alvo fica aqui nos 34,30, tá bom? Agora papéis com viés negativos, tá? BKBR recuperou bem, mas agora já está virando novamente a média exponencial de 9 para baixo, armando 9,1 de venda, tá? Então queda na semana aí de 10%, o volume não foi grande, mas se perder a mínima, deve continuar a sua trajetória baixista aqui no semanal. BRML também, papel muito fraco, muito travado, tá? A gente vê claramente aqui uma zona de congestão no papel, tá? Tocou a MM21, refutou, né? E agora está virando novamente a média para baixo, a média de 9. Perdendo aqui, possivelmente pode iniciar um movimento para testar novamente o fundo da congestão aqui. Queda de 10,07 na semana, BRML3. Embraer, muito parecida com BRML3, né? Papel muito amassado, muito fraco, virou a média para cima, ativou 9,1 de compra, mas refutou e agora está virando novamente a média para baixo. O único ponto positivo é que o volume não foi grande, mas se perder a mínima dessa semana, na semana que vem, possivelmente pode vir testar aqui o fundo novamente. Tá? Papel muito fraco, o setor, quem que vai comprar avião agora, né, com essa crise toda, então está muito complicado aí a situação de Embraer. Tá? E GTA, né, setor de shoppings também, bem fraco, bem defasado. Papel não andou, muito parecido com o BRML, com Embraer. Virou média para cima, ativou 9,1 de compra e já está devolvendo também. Muito parecido, perdendo a mínima dessa semana. Pode iniciar o movimento para testar novamente aí a região dos 26,70. Tá? Multi 3, setor, né? Muito fraco. Esse daqui nem saiu ainda da congestão. Veja aí vários pavis aqui superiores, travado na MM200, tinha virado para cima e já está virando novamente para baixo, perdendo a mínima dessa semana aí. Possivelmente vai testar novamente a região dos, deixa eu verificar aqui, a região dos 17, 17,20, tá? Queda aí de 8,17 na semana. Volume na média, um pouco fraco, mas maior do que o da semana anterior. E o último papel aí com viés negativo, Smiles, né? Muito fraco também. Todo o setor, aviação, turismo, shoppings estão sofrendo muito. Né? Então veja aí que o papel chegou a romper uma consolidação menor aqui, ativou 9,1 de compra e está devolvendo, virando a média para baixo. E caso perca a mínima dessa semana na semana que vem, pode iniciar um movimento para testar inicialmente aqui a região dos 12, quiçá a região dos 10 também, que funcionaria como um suporte forte aqui para Smiles. Beleza, pessoal? Então, esses eram os principais papéis. Eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui do curso, tá? Então, todos esses termos que eu uso, né, o entendimento da movimentação de preço, da análise técnica, a gente tem um curso que a gente oferece aí no TC, tá? Então, tradersclub.com.br/cursos, você tem vários cursos disponíveis lá e você tem meu curso de análise técnica aqui, tá? Não é apenas 8 horas de duração, 8 horas de duração é o que foi gravado previamente, mas semanalmente eu faço lives, tem dezenas e dezenas de horas, tem um canal exclusivo dentro do Traders Club, tem as lives de acompanhamento com os alunos, tem lives de entrevistados, então vale muito a pena, né? Perguntem aí para quem já participa ou quem participa a opinião, para vocês conhecerem, né, a análise técnica, que é muito importante. A gente não consegue só se pautar, né, se um ativo está barato ou caro no ponto do que deveria valer. A gente tem que acompanhar a movimentação dos preços. Né? Muita gente fala, por exemplo, Ciel. Vamos olhar Ciel aqui rapidamente. Ciel. Papel
deixou topo aqui em 2018 e saiu lá dos R$ 24 para R$ 3, tá? Então, claramente, né, fazendo uma análise muito simplória aqui, muito simplória, tá? Ó, tinha uma baita aqui de uma congestão, rompeu, era venda. Ah, aqui o papel tava, tinha gente que achava que o papel estava barato, aqui tinha gente que achava que o papel estava barato, aqui tinha gente que achava que o papel estava barato, aqui tinha gente que achava que o papel estava barato. Nós temos uma LTB aí de 2 anos e meio, e enquanto não romper aqui, não vai andar. Essa é a verdade. Não importa que a empresa está barata. Você quer comprar uma empresa barata para no médio e longo prazo se usufruir de ter comprado no preço barato? Legal, é uma estratégia excelente, inclusive. Mas no curto e no médio prazo, o preço dos ativos indica que a tendência é de queda. Então você não vai comprar se é para o curto e médio prazo, um papel em tendência de queda, tá? Então é muito importante a gente entender essas variáveis, a movimentação dos preços. Outro papel que muita gente fala que está baratíssimo, né? IRBR. Inclusive eu fiz trades no papel, mas são trades bem curtos, tá? O papel desabou, montou aqui um fundo duplo, olha só, montou um fundo duplo, ativou inclusive o fundo duplo W aqui que fica muito claro de a gente ver, ó, ativou, mas não andou. Enquanto não romper aqui os 12,80, não fizer o pivô de alta, não vai andar. Essa é a realidade, infelizmente. Então a gente tem que acompanhar a movimentação dos preços. A gente vai poder fazer trade em papel que está em tendência de baixa comprando? Vai, mas são trades de curto período. Um swing trade, quiçá um position, mas um position mais rápido, day trade. Dá para fazer, tá? Na venda, na compra, mas não dá para a gente simplesmente achar que o papel tá barato e aí eu compro nos R$ 40, nos R$ 30, nos R$ 20, nos R$ 25, nos R$ 15 e o papel está em tendência de baixa. O contrário também é verdade. Ah, mas está muito caro. Magazine Luiza está muito caro. Você vai vender um papel desse? Olha isso. Olha isso. Né? A gente pegar o mensal. Olha a força do papel. Ele mal estressou a MM21 no crash que ele estressou a MM21, ele recuperou e segue. E vai continuar subindo até que os preços deem sinal contrário. Ah, BTOW está muito caro. Não importa. Vai continuar subindo. Ó a tendência, fazendo novas máximas históricas, né? Mastre bandeira e segue a vida. É isso que a gente quer entender, movimentação dos preços para uma estratégia de curto a médio prazo. Logicamente, se você quer pensar para seus netos, para seus filhos em décadas, faz sentido uma estratégia de longo prazo. Mas você não consegue operar curto e médio prazo sem entender análise técnica. Essa é a realidade, tá? Bom, pessoal, vamos aí abrir alguns minutinhos para vocês perguntarem de alguns papéis, tá? Vamos ver aí o que o pessoal pede. SLC3. SLC3 no semanal virou a média para baixo, chegou a ativar um 9,1 de venda, tá? Mas já recuperou. É um papel aí que, se a gente olhar o semanal, ele está em tendência de alta, né? Topo, fundo, topo mais alto que o anterior e está deixando um possível fundo mais alto que o anterior. Então, está numa tendência de alta aí no médio prazo, olhando o semanal, tá? No diário ele está em tendência de baixa ainda, né? Topos e fundos mais baixos, tá? No semanal está em tendência de alta ainda. No diário, se a gente vê o rompimento, deixa eu tirar essa retração de FIBO aqui. No diário, se a gente vê o rompimento desse topo aqui nos 24,40, ele fazer um pivô de alta aqui e aí vai mudar a tendência de baixa para alta no diário também. Tá bom? Vamos lá, vamos falar de um parzinho aí, Gol e Azul. Gol.
Então o papel derreteu, né, no crash aí. Derreteu literalmente. O papel saiu dos R$ 33 e foi bater nos 4,80. Recuperou, lateralizou e rompeu. Aqui, para quem estava de olho, era compra forte aqui no semanal, né? No rompimento aqui dos 13, 14 reais. E agora o papel está corrigindo, tá? Normal também devido ao forte candle que ele deixou aqui, ó, há 3 semanas atrás, 55% de alta. Logicamente que ele deixou um candle feio aqui, ativou um PC de venda, tá? Mas ainda temos o suporte da MM9. Se ele segurar aqui nessa região da MM9, da MMW400 aqui na faixa dos 15, 16 reais, pode ser uma alternativa para se avaliar compra em Gol, tá? Mas é um setor complicado, um momento complicado, pode ser que ele corrija mais um pouco ainda. Só olhando o diário aqui, né? O diário rompeu esse triângulo ascendente e está formando uma consolidação aqui. A gente tem que aguardar no diário o que ele vai fazer. Se romper para baixo, possivelmente você pode vender com objetivo aqui na MM50, na região dos 14. E se romper para cima, compra com objetivo aqui na região dos R$ 26 na MM200. Tá? Gol e Azul, muito parecido. Né? Rompeu esse triângulo simétrico aqui, azul. Agora está consolidando, muito parecido com um Gol. Se romper para baixo, possivelmente vai vir testar o 17,20. Se romper para cima, tem esse topo aqui nos 29,50. Tem a MMW400 nos 30,80, 30,90 e acima tem a MM200 aqui. A gente tem um gap aqui também que foi fechado já, né? Ó, tecnicamente esse gap foi fechado. Então, eu acredito em termos de viabilidade, caso ele rompa para cima, ele vir testar novamente a região dos 29,50. E para baixo tem a MM50 aí como suporte. Só no semanal aqui que eu não falei. Semanal rompeu, deixou um shooting star, ativou, né? PCzinho de venda aqui e está corrigindo até M9. Pode ficar um pouquinho mais lateral, mas o suporte imediato no semanal aí na região dos 19,50 aí da MM9. Vamos lá. CVC-B3. Muito parecido, tá? CVC deixou um forte candle altista aqui há 4 semanas atrás, 45% de alta. Deixou o Shift Star, ativou e agora está vindo corrigir até a MM9. Tá? Muito parecido com Gol e com Azul. Tá? Queda aí na semana de 10,79, porém o volume foi menor. Então, o que é bom para o papel tentar se segurar aqui na MM9. YouTube está muito parecido com Bradesco. No semanal aí queda de 8,47, rompeu e está lateralizando. Precisamos ver o rompimento dessa possível consolidação aqui para verificarmos se ele vai testar MM50 ou se ele vai voltar para testar aqui possivelmente essa região de fundo. Logicamente que aqui é bem distante, nos 21 teria mais espaço para queda aqui e possivelmente pode mudar o cenário, pode entrar força vendedora. Então mesmo que rompa para baixo aqui, pode ser que a gente veja uma resistência intermediária, um suporte intermediário aqui. Para a gente ter uma ideia de até onde seria um ponto bom, deixa eu traçar aqui a retração de Fibo desde esse fundo até esse topo. Tem suporte aqui nos 24,70, que é a retração de 50%, quiçá pode vir estressar um pouquinho mais e corrigir até os 23,70, mas veja que ele tem o suporte imediato aqui da MM9, então enquanto não perder a MM9, viés altista. JHSF. JHSF subiu forte, né? Então, para a gente ter ideia aqui de quanto desse fundo até o topo,
128% aí em 7 semanas. E agora deixa, né, um candle baixista, perdendo a mínima aqui, é possível que ele inicie uma correção até MM9, natural e saudável, tá? E mostra o volume alto nesse candle baixista, que pode sim acontecer uma correção aqui em JHSF, para ele vir encontrar a média móvel que está subindo, mas não muda em nada, absolutamente em nada, a tendência de alta em JHSF, tá? BPAC 11. BPAC está muito forte, né? Também recuperou bastante, foi testar aí o topo histórico, tá? Topo histórico aí do papel, não de fechamento, mas de preço, 83,69, ele chegou em 81,80. De fechamento, 78,35. Essa semana ele fechou em 72,67. Mas o candle aqui, um shooting star, denota aí uma possível, se perder a mínima desse candle, uma possível correção até a média móvel de 50, até MM9 que está subindo. Normal e saudável essa correção para o papel. Nada sobe reto. Uma hora ele corrige até as médias. Tá? Gafisa. Gafisa também recuperou bem nas últimas semanas. Desse fundo que ela deixou em 3,16 ao topo dessa semana, 6,47, pode ser que ela venha testar essa retração de 3,82 ali na casa dos 5,20, tá? Mas a tendência é o papel manter o viés altista. Tá travada aqui na MM50, essa semana cai 3,95 com volume, pode corrigir um pouquinho mais, tem a média de 9 subindo aqui, não tem preocupação nenhuma também em Gafisa. Fechou o gap que tinha aqui, né? Ó, fechou o gapzinho que tinha aqui. E agora pode corrigir um pouquinho mais aí, tá? Média subindo. Normal e saudável também para o papel. VEG é outro papel que está forte, né? Muito forte. É outro papel que o pessoal fala que tá caro, né? O pessoal vender isso aqui pode tomar um prejuízo grande. O papel não caiu muito também no crash, até chegou a deixar um candle meio feio, mas que foi recuperando. E está em máxima histórica aqui, ó. O fechamento, a máxima histórica foi 5,13, com fechamento em 49,80 em fevereiro. E agora o fechamento foi 50. Então está nova máxima histórica, nova máxima aqui intraday 51,17. Não dá para vender isso aqui, pessoal. Não dá para vender. Você vai tomar um baita prejuízo. Tá? Tendência de alta, zigue-zague ascendente. Pode ser que o papel agora que está em máxima histórica fique travado 1, 2, 3 semanas? Pode, mas quando romper, a volta a subir forte. Só vai mudar a tendência se ele perder a média móvel de 9, fizer um pivô de baixa. Tá? Não dá para vender papéis fortes assim. Vocês vão tomar prejuízo. Tá? O IBR3. O IBR3, tá? Muita gente fala mal do papel, eu não estou aqui para fazer juízo de valor fundamentalista, não é minha praia. Mas olha só, deixa eu tirar as médias aqui para ficar mais claro. A gente tinha uma LTB que vinha de 2013 no papel, tá? 2013. Então deixou aqui, testou em 2017, 2018, testou algumas vezes. 2019 testou. 2020 testou, né? Com o crash ela derreteu e agora deixou um fundo e recuperou forte. Você vai vender aqui, o papel subiu do fundo, foi a mínima 43 centavos, até o topo nessa semana 190%, tá? Ah, mas subiu muito. Só que vocês esquecem que o papel estava R$ 80, né?
O papel estava R$ 80. Então, mesmo que venha travar um pouquinho, deixou um shooting star aqui, possa vir corrigir e até mesmo testar essa LTB por cima, tá? Que seria um movimento natural? Puxou, pode corrigir aqui, pode, algumas semanas, e depois se ele ativar o Master Bandeira aqui, o papel vai testar lá os 2,20. Você vai vender isso daqui, tá? Então a gente tem que separar um pouquinho o paixão, o ódio que a gente tem pelas empresas e operar o gráfico, né? Aqui já é um ponto arriscado para você comprar, concordo, tá? Mas também é arriscadíssimo você vender. Sai a notícia do papel aí que vendeu a parte imóvel e não sei o que, você vai querer estar vendido nesse papel, tá? Obviamente ele pode vir aqui, corrigir umas semanas, testar LTB por cima, testar MM9, mas se ele fizer o pivô aqui, vai embora, vai testar MM200 lá, tá na região dos R$ 2, 2,25 aqui esse topo, esse fundo aqui até na região dos 2,40. Então vejo sim papel mudando depois de anos, depois de 7 anos, mudando a tendência de baixa para alta. Não gostaria de estar vendido num papel desse. Sanepar. Sanepar ativou um fundo duplo aqui no semanal, tá andando, né? A gente poderia estimar um possível alvo aí desse fundo duplo, tomando como base, tá, a mínima máxima aqui, na região dos 34,18. Tecnicamente atingiu já, tá? Tecnicamente atingiu o alvo aí do fundo duplo. Agora nós podemos ver uma lateralização, uma correção, para o ativo fazer um pivô de alta aí no semanal, né? E vir testar o topo aqui, na região dos 37, tá? Embraer já falei, BBDC já falei, PTBL. PTBL ativou um pivô aqui, né? Fundo, topo, fundo. Já atingiu o alvo, do alvo 1 e alvo 2 do pivô, mas segue sua tendência de alta, né? Deixou queda de 5,48 na semana, volume alto. Pode ser que corrija um pouco, tem o suporte imediato da MM200 e da MM50 aqui, com a MM9 subindo. Então essa região toda aqui para a PTBL vai funcionar como suporte agora, tá? MM50, MM200 e a 9 subindo aqui. Então, viés altista, tendência de alta, mas pode corrigir, obviamente, em algumas semanas aí. Elet 3. Elet eu tenho posição. Peguei aqui por conta desse pivô, né, um martelinho muito bonito. Tem alvo 1 nos 33,30, tá? Depois da puxada forte, está corrigindo lateralmente e eu acredito que ela vai vir testar ao menos esse fundo aqui na região dos 34,20, 34,30. Meu viés é positivo aí para Elet. Tá descansando lateralmente aí no diário, fica mais visível esse triângulo aqui que eu desenhei, tá? Simétrico. Pode romper para baixo? Pode, com certeza. Tá, tem um gap aqui embaixo, mas aí se o papel romper esse triângulo para baixo e começar a dar sinais de queda, eu vou zerar a posição. Né? Tem um gap aqui para baixo? Tem um gap aqui para baixo. Tá? Pode vir fechar o gap? Pode, mas a gente tem que ver uma definição. Se vai romper esse triângulo para cima ou para baixo. No semanal, tá tranquilo, tá correção normal aqui, lateral, depois uma forte puxada, tá bom? Então não tem nada de novo aí para a Elet. Acredito que ela vai testar os regiões dos 34,20 aí, a média de 50 aqui. Sabesp. Sabesp também, né? Tava muito feinha, muito consolidada. Rompeu. Puxou forte, já praticamente aí atingindo a projeção aqui, tá? Essa distância para cima. E agora tende, né? Essa semana deixou 2,36% de queda, um volume alto. Tende a ficar mais lateral aqui, pode corrigir um pouquinho, a média de 9 está subindo, mas o viés é de alta no semanal.
e saindo notícias aí do marco do saneamento, o pessoal vai votar e vai aprovar, eu não sei. O papel pode, na onda de privatizações aí, pode vir rápido aí testar o topo aí nos 64,50, tá? Viés é positivo aí para Sabesp. Qual 3? Qual 3 não estava muito forte a recuperação, né? Tem um possível fundo duplo aqui que está sendo ativado, né? Está sendo ativado, mas precisa confirmar. Se a gente colocar o ponto aqui, seria nos 28,76. A semana passada ativou e a semana já devolveu, né? Sofrendo a resistência imediata da MM50. Então o papel precisa definitivamente romper essa região dos 28,70 e 29 reais para alçar voos mais longos, para vir testar, por exemplo, esse fundo aqui nos 33,80. Viés é positivo, tá? Pode corrigir um pouquinho ainda, testar MM9, mas para voos maiores aí, para vir testar esse fundo nos 33, 34 reais, precisa romper definitivamente essa região dos 28,70 junto com a MM50. Bepan. Bepan deixou 4 semanas atrás uma alta gigantesca de 60,54 e agora está corrigindo lateralmente. Tá? Deixou, é verdade, um candle feio essa semana aqui, com essa longa sombra superior, mas eu não vendo isso daqui. Tá? Eu não vendo. Se romper para cima, pode replicar essa distância aqui, vim testar essa região dos 12 reais. Eu não vendo. Média móvel exponencial de 9 subindo, suporte imediato da MM50, não vendo de jeito nenhum. É um papel leve, tá? Que qualquer notícia, qualquer coisa aí pode dar uma explosão para cima. Volume alto essa semana aí, praticamente estável, 0,56, porém deixou um candle com conotação baixista, sim, mas eu tenho suportes imediatos aqui e não brigo com isso. Pode ficar um pouquinho mais lateral, mas o viés é altista. Cosan. Cosan também, depois de uma puxada aí está num movimento mais lateral, né? Queda de 2,62 na semana, volume fraco, o que é bom. Olha só o volume eco aqui, ó. O que é bom para que ele continue a sua tendência altista. E se romper essa consolidação, aí pode vir testar aqui a região dos 82 reais. IRB já falei. Tegma. Tegma tá fraquinha, né? Até chegou a andar 4 semanas atrás, rompendo aqui, mas ainda a gente tem essa região aqui de forte resistência e não conseguiu ainda vencer essa região. Logicamente que a gente pode estar visualizando aqui um pivô de alta, tá? Mas precisa romper esse patamar aqui. Precisa romper os 25. Rompendo os 25, fazendo pivô de alta, aí pode alçar voos maiores, vindo testar aí a MM50 aqui na região dos 29 reais, tá? Bom, vou falar mais dois papéis e vou encerrar, tá, pessoal? Gerdau e Uzi Minas. Gerdau tá bem forte, tá? Bem forte. Veja que a recuperação, né, fazendo zigue-zague ascendente aí, foi bem forte. Essa semana deixou uma queda de 1,75, mais volume abaixo da média. Papel tem uma LTA que fica mais visível aqui no diário, que está sendo respeitada, tá? Está sendo respeitada. E segue com viés altista, tá? Rompendo os 16,30, possivelmente vem fechar esse gap. Tá vendo que tem um gap aqui, ó? Olha o gap aqui, ó. Tem um gapzinho que quase foi fechado, mas não foi fechado totalmente. Então tem um gap aqui na região dos 18,80.
Caso rompa os 16,30, acredito que venha rápido para fechar esse gap. Logicamente que no semanal a gente vê que tem pavios superiores, ou seja, está entrando uma força vendedora aqui, os vendedores estão defendendo posição. Mas acredito sim que pode ficar mais lateral, mais uma, 2 semanas, mais média de 9 subindo, MM200 aqui como suporte. Meu viés para esse papel é positivo, para ele vir fechar o gap aqui pelo menos no 18,80. E os Minas. Os Minas está muito forte também. Olha só. Os Minas consolidou, rompeu, né? Rompeu fortíssimo. Vamos só ver aqui há 5 semanas atrás deixou alta de 30 com 30, depois 12,20, aí corrigiu uma semana passada 8,80. O grande problema de Uzi Minas são essas médias que estão convergindo. Veja, a média de 200 a verde, a média de 400 Wilder amarela, a média de 50 aritmética, tudo no mesmo ponto, na região dos 7,40, 7,50 aqui. Então, romper essa região é bem complicado por conta das médias. Entra a força vendedora aqui. Mas é um papel que está fortíssimo. Eu acredito que em breve ele vai vir fechar o gap nos 9,8 aqui. Tá? Então é um papel que mesmo, veja que tem um distanciamento considerável para a média móvel exponencial de 9. Então mesmo que ele fique travado mais 1, 2 semanas aqui, inclusive vai ser bom para avaliar a compra, para vir fechar o gap aqui dos R$ 9. Tá? É um papel que está fortíssimo, bem interessante e me agrada aí para avaliar uma posição comprada nas próximas semanas. Tá bom? Bom, pessoal, encerro por aqui. Logo mais eu tenho uma outra live às 4, daqui a pouquinho, com o Márcio Gomes, lá para os alunos de análise técnica. Já fiz uma hoje de manhã às 11 horas, com giro semanal, para tirar dúvida, analisando índices, moedas, cripto, commodities. E eu dividi em duas porque a live fica muito grande. Agora nós vamos ter uma entrevista com o Márcio Gomes, né, membro lá do Traders Club, da Necton. Quem for aluno da análise técnica está convidado a participar. O link vai estar lá disponível no canal do curso, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês. Espero continuar fazendo esse programa semanalmente aí e que ele ajude a vocês a ter uma visão melhor de como o mercado está se comportando e quais expectativas para as semanas seguintes, tá bom? Agradeço demais, pessoal. Um grande abraço. Nos vemos no Traders Club. Valeu!